paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão me assistindo agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão agora visualizando este vídeo, assistindo aqui no canal Essência da Palavra. Eu sou o pastor Carlos, tanto criador como administrador deste canal, e quero aqui deixar uma palavra para você neste dia. Não sei quando você vai estar assistindo este vídeo e qual é o momento que ora, se é de madrugada, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Que Deus te abençoe, que Deus venha falar fortemente ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. Nós vimos na palavra de Deus algo bastante interessante no Salmo 23, em qual muitas pessoas que têm administrado essa palavra, e levado essa palavra à igreja, e algumas coisas a gente tem ouvido que isso não é verdade, que, como diz assim, que é uma palavrinha bem simples, dizendo assim: hoje o pastor vai descer o cajado, hoje o cajado vai comer. É um termo que se usa, e esse termo é um termo errôneo, porque a palavra de Deus, ela não fala dessa maneira. O Salmo 23 não fala dessa maneira. Então eu gostaria que você que está me acompanhando aí, se você não é inscrito no canal aqui Essência da Palavra, se você assim se inscreva lá, vai lá, se inscreva e você ativa o sininho. O que é o sininho? É aquele sininho ali, é a notificação que você vai receber. Então, quando você ativa o sininho agora, vai aparecer, vai abrir uma janelinha personalizada ou todas. Você coloca todas. Por quê? Porque assim que eu coloco um vídeo aqui no YouTube, recentemente você será notificado que um vídeo, aqui do canal Essência da Palavra está à disposição para que você possa assistir. Mas eu gostaria de pedir a todos vocês que você desse o like. O que é like? Aquele joinha, que você gostou do vídeo, que você viu que o vídeo foi de boa procedência e que temos o intuito aqui de falar somente das coisas de Deus. Eu quero abrir o jogo aqui um pouco, porque é o seguinte: as pessoas estão confundindo as coisas. As pessoas confundem que quando você é um homem de Deus, quando você tem aquela sinceridade de levar as coisas de Deus a sério, de levar as coisas de Deus de uma maneira sincera, de uma maneira correta, nós não somos às vezes fiéis em tudo a Deus. Deus reconhece isso, Deus sabe que nós somos falhos. Eu tenho a minha falha, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha maneira de ser, e eu tenho que corrigir muitas coisas na minha vida. Deixa eu dar uma afastadinha só aqui, pessoal. Corrigir muitas coisas na minha vida, em relação a mim, o meu temperamento, o meu jeito. Talvez a gente tem que corrigir, sempre se examinar a si mesmo. Por que Paulo falou? Examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que examinar tanto a gente por dentro, como o nosso proceder. Como é que está sendo o nosso proceder? Então, às vezes, nós vamos ouvir palavras que as pessoas dizem assim: hoje eu não vou dar moleza para a igreja não, hoje eu não vou dar moleza para ninguém não, hoje eu vou descer o cajado em todo mundo. Isto é uma palavra errônea, porque isso não está escrito na palavra de Deus. Isso não está escrito na palavra de Deus em forma alguma, que sequer um homem de Deus, seja desde Gênesis até Apocalipse, não vimos isso, que alguém, pregador da palavra, os apóstolos, os profetas, o próprio Jesus, desceu o cajado em alguém. Apenas nós falamos a verdade. Existe a obediência, existe a correção, existe também a palavra que é a exortação, é que você se exorta a pessoa. Você ao mesmo tempo está levando ela na palavra de Deus, que ela realmente tem que andar decentemente diante de Deus e diante dos homens. Diante dos homens. Por quê? Porque nós somos testemunhas. A nossa conduta fala tudo. Se eu estou na igreja, se você
está na igreja já há algum tempo, as pessoas estão te observando, não esqueça disso, as pessoas estão te observando, a sua maneira de viver, o seu proceder, o seu falar. Há pouco tempo, nós estávamos conversando que uma pessoa que é comerciante, uma pessoa que é dona de uma, seja aí como se lida todos os dias com clientes. Se você maltrata um cliente e você chega depois de um dia ou 2 dias, depois chega de um tempo, você vai fazer evangelização, vai falar na emissora de rádio, e aquela pessoa que você maltratou, quem sabe o que você estiver evangelizando, você vai bater na porta da casa dela e ela vai sair de lá. O que cara que você vai apresentar para ela? Que Jesus é esse que você vai apresentar para ela? Ela vai ter os motivos de dizer assim: você fala que é cristão, mas o seu comportamento é totalmente diferente do que você se procede. Então eu quero aqui ler aqui o Salmo 23 e dizer aqui, vamos aqui, antes de dizer aqui algo, eu quero aqui ler aqui o que a palavra de Deus fala em questão de dizer o que a palavra do Senhor, ela é dirigida no nosso dia a dia, no nosso proceder, no nosso jeito de dizer assim: hoje o cajado vai comer, né? É o jeito de dizer, tá, gente? Não é eu que estou falando. Eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizendo assim: hoje vou descer o cajado. Bom, só se descer o cajado nele mesmo, né? Porque a palavra de Deus, ela não fala de que nós devemos descer o cajado, devemos orientar, devemos ensinar, devemos sim falar da palavra de Deus de uma maneira que venha abranger o coração da pessoa. Nenhuma palavra ela pode ser de uma maneira grosseira, de uma maneira que venha jogar a culpa na igreja, porque que a igreja não cresce, porque as pessoas isso, e a pessoa descarrega, sobe em cima do altar e descarrega tudo, e o pastor, seja quem for, descarrega tudo. Às vezes a pessoa mesmo descarrega tudo, a pessoa conhecedora da palavra descarrega tudo em cima das pessoas. Ela descarrega a raiva dela, descarrega o estresse dela, descarrega tudo que vem na cabeça dela, descarrega, ela vira uma pessoa totalmente irreconhecível. Vamos ler aqui o Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Presta atenção nesse versículo 4, eu vou repetir novamente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, que está falando que era Deus, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vocês entenderam? Tanto a vara como o cajado. A vara, o pastor antigamente de ovelha, ou até hoje, quem cria ovelha, anda com um cajado. E aquele cajado, você vê campanhas de algumas igrejas fazendo, que ela tem um arco na ponta, né? Um arco na ponta, que ela faz assim, uma ponta assim, vira assim, faz isso e volta. Por quê? E ela é longa, ela é comprida. Por quê? Porque quando uma ovelha, ele andava com a ovelha saía do caminho, ele pegava aquele cajado, puxava pelo pescoço dela, sem machucá-la, quer dizer, puxava para guiá-lo ela. Então aquilo lá é o meio que ela não fugisse do bando. Ovelha, ela não vive sozinha. Você pode ver que pega a ovelha aí, solta no meio do mato para ver, ela vai morrer. Ou a lã cresce demais, já chega uma hora que muitos anos ela não come mais, ela vai morrer, e ela precisa dos cuidados realmente de uma pessoa. Agora, o que está acontecendo no dia de hoje? O que está acontecendo? As pessoas estão confundindo as coisas, então estão pegando a palavra de Deus, pegam alguns versículos
e desce mesmo a pancada nos pessoal. Fala o que vem na boca, fala o que vem no pensamento, não tem mais cuidado com as pessoas chegam carentes na igreja, as pessoas chegam machucadas na igreja, as pessoas chegam com problemas na igreja. Deveríamos dar um abraço, deveríamos cumprimentá-lo, deveríamos dar uma palavra amiga, e nós muitas vezes, nós somos os maiores problemas da igreja. Não estou falando de igreja quatro paredes, nós somos muitas vezes o problema na vida das pessoas. Por quê? Porque deveríamos, nós estamos espiritualizando tudo, nós estamos espiritualizando tudo hoje em dia. Se você tem uma dor de cabeça, já é diabo. Se você tem dor de dente, é o demônio. Se você está passando uma fase difícil, está com maldição. Se você está passando um momento não muito bem na sua vida, uma fase difícil na sua vida, como nós somos sujeitos a qualquer coisa, né? Qualquer coisa nessa terra, por descuido nosso mesmo, já é espírito maligno trabalhando na nossa vida. Espera aí um pouco. Aonde está Jesus nisso? Aonde está Jesus agora? Será que Jesus deixou a gente sozinho? Será que Deus deixou eu sozinho na luta agora? E agora eu tenho que enfrentar sozinho? Aí que está, meu irmão. Então as pessoas estão dando mais crédito que o diabo faz do que Deus faz. Então Deus perdeu o seu poder. O seu poder está enfraquecendo e o mal está se fortalecendo. Aonde está Deus? Aonde está? Então é o capeta que está em mim agora. Quer dizer, se eu estou com dor de cabeça, é o capeta. Se eu estou com dor de dente, é o capeta. Se eu estou passando, se eu perdi o emprego, é o mal. Aí a gente vem na igreja, deveria receber uma boa palavra, uma palavra de estímulo, uma palavra que levanta o nosso ânimo, uma palavra que levante a nossa vida, que nós tomamos posição contra aquele problema. Não, é o contrário, nós recebemos pancada em cima de pancada, e por isso mesmo nós somos culpados de a igreja não estar cheia, e nós somos muito bons para falar da vida dos outros, de igrejas que estão aglomerando de pessoas que sentam ali e ouvem a palavra de Deus e estão realmente vencendo os obstáculos da vida dela. Sabe por causa do quê? Porque o pastor lá não está para contar problema dos outros, o pastor lá não está para contar a vida dos outros, o pastor lá está para contar a vida de Jesus, de falar, se a pessoa usar sua fé, ela vai longe. Existem problemas, existem circunstâncias. As circunstâncias, ela vem. O nosso país está passando por um problema que se chama-se problema econômico. Está instável. Quantos desempregados estão aí? Quantas pessoas desempregadas, até cristão desempregado. Mas Deus cuida dela. Cuida de cada um de nós. Deus cuida daquele que é dele. Mas o que está faltando é que as pessoas usam a palavra de Deus para machucar as pessoas. A palavra de Deus, ela tem três objetivos: de exortar, consolar e edificar. Está lá no livro de Coríntios, lá nas cartas aos Coríntios, está dizendo isso aí. O que acontece? As pessoas hoje são amantes de si próprio, são avarentos, são presunçosos, são mais amigos do mundo que de Deus. Ele vê um irmão, ele vê uma família passando necessidade, está fielmente na igreja, mas não estende a mão para ajudar em nada. Ganância. Depois quer que a igreja, meu irmão, nós vamos fazer a campanha aqui, para arrecadar um dinheiro, para a gente comprar isso, para a gente comprar ar-condicionado. Agora precisa da igreja. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você que é pastor. A igreja não é o pastor. Na igreja não precisa do pastor. Foi forte? Mas como assim, pastor Carlos? Não.
Porque o homem de Deus está cheio por aí, que prega a palavra, que sabe manejar bem a palavra de Deus. Você que é pastor, você que é ministro da palavra de Deus, escuta bem o que eu vou falar para você. Nasce pessoas, crescem, se formam, mas o tempo passa. Um dia o pastor está ali, amanhã, depois de alguns anos, ele não vai estar mais ali, ele vai estar em outro lugar, mas a igreja vai estar ali. Quem precisa da igreja é o pastor. Por quê? Porque o pastor no final do mês ele tem que pagar a conta da luz, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar a conta da água, ele tem que comprar o que for necessário para a igreja, material de limpeza, e isso e aquilo, um monte de fatores burocráticos. Talvez até pagar o alvará mensalmente para a prefeitura, ou anualmente. Isso depende de cada estado, depende de cada município. Mas Deus é o nosso Senhor. Perdoa aí, irmão, tive que dar uma pausada aqui. Vamos continuar aqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte: que você que assumiu o ministério, você que está nessa caminhada para ser um ministro da palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus quanto ela manda. O evangelho, as pessoas hoje dizendo que, o pastor, mas hoje estamos no tempo moderno, hoje existe o evangelho para criança, para jovem, para adolescente. Sim, existe o evangelho para toda a categoria, mas só tem uma coisa, ela é direcionada para uma coisa, direcionada para criança, direcionada para adolescente, e para jovem, para adulto e para gente mais crescidinha, e para o ministério, para quem prega a palavra. Mas ela não modernizou não, ela continua a mesma palavra, ela não muda. Jesus diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. O que eu estava dizendo, finalidade da palavra de Deus, elas são para três funções. Primeiro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, você vai ver assim no versículo 3: mas o que profetiza, o que está falando, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Exortar é você dar uma palavra de exortação, mas ao mesmo tempo a pessoa ela se posiciona e levanta a cabeça e diz: então é assim que eu tenho que agir. Mas não colocar os problemas da igreja que está passando e culpar a igreja. Tem gente que culpa o pastor: essa igreja não vai para frente porque o pastor tal. Ore por ele, senta com ele, converse com ele. Não é mais convivente fazer isso? Não é mais o certo de fazer isso? O problema é quando você fala as coisas, mas você não apresenta solução. Não apresenta a solução. Me desculpe que ultimamente, de uns tempos para cá, eu ando vendo coisas que está realmente me deixando de cabelo em pé, já que quase cabelo já não tenho. De cabelo em pé. Porque as pessoas, elas não se preocupam com a sua vida espiritual, com a sua conduta, não toma cuidado do que fala. Gente mentiroso, pessoas mentirosas, que prometem, que falam que vai fazer algo para você e não faz nada. Mentiroso. Toma cuidado que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Não sou eu que estou falando, eu vou ler aqui, Gálatas. Aí as pessoas vão dizer: hoje o cajado vai comer. Eu não digo que o cajado vai comer, a palavra hoje vai falar forte. A palavra hoje vai falar forte. Que aqui, no capítulo 5 de Gálatas, e versículo 16, já li isso aqui nos vídeos passados, aí diz assim:
as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha o que diz aqui: digo, porém, andai em espírito, é ser guiado por ele. Não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade, o desejo dela. Para qual caminho você está andando? Eu sou de Deus, eu não sei o que Deus quer na minha vida. E é muito simples o que Deus quer na sua vida: obediência, humildade, um comportamento diferente, uma atitude diferente, um proceder diferente, uma maneira diferente de falar. Quando fala lá em capítulo 16 de Marcos, no versículo lá 17, 18, que Jesus fala assim, que falarão novas línguas, não está falando em língua espiritual, está falando que você vai ter uma nova linguagem, você vai falar agora diferente. Você falava palavrão, você não vai falar mais. Você falava mal dos outros, você não vai falar mais. Você tinha uma mania de criticar as pessoas, você não vai criticar mais. É uma maneira diferente. Você vai falar novas línguas e você vai agora ter um proceder diferente. Uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Eu mudo a minha vida muda tudo, mas o meu falar não muda. Você lembra capítulo 6 de Isaías? Isaías, ele viu a manifestação da glória de Deus no templo, numa visão que Deus mostrou para ele. Ele caiu em si e diz assim: eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio do povo de lábios impuros. Mas um anjo foi lá, tirou uma tenaz lá, pegou com uma tenaz uma brasa de fogo do altar de Deus e purificou a língua dele. Eu quero dizer para você que muitos precisam pedir para Deus que realmente a sua língua seja tocada com uma brasa, para parar de falar mal das pessoas, para parar de falar mal dos outros, porque a mania do homem é isso aí, é de falar as coisas que não compete. Mentiroso, tem meio de mentiroso. Eu vou ler a palavra aqui, eu não estou falando por mim não. Diz assim, versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quiseres. Quer dizer, o Espírito Santo trabalha na sua vida, mas e a carne, a vontade da carne é fazer o oposto. Você está pensando que essa carne aqui gosta de exercício, gente? Eu vou fazer uma atividade física, eu vou na academia. Mas você está pensando que o corpo gosta de atividade física? Não gosta não, porque quem manda o corpo é a mente. Quando você fala assim, hoje eu vou fazer, você lá vai e faz, mas o seu corpo não deseja isso não. O seu corpo deseja comodismo. Vamos continuar aqui. Mas, versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vamos aqui para as manifestações. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Tem gente que idolatra que tem, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui em Apocalipse, vamos aqui para completar o mentiroso, o que fala da mentira. Aqui capítulo 22, Apocalipse capítulo 22 e versículo 15. Mas está lendo no Apocalipse, pastor, mas veja o que fala: ficarão de fora os cães, os que praticam atos sexuais impuros, né? Melhor dizendo, cães, está dizendo aqui, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas. Homicida não é somente que tira a vida da pessoa, não é, homicida também é quando tira a sua própria vida, o suicida, que suicida, ele está sendo homicida, ele está matando ele mesmo. Homicida, tem
Tem palavra que pessoas falam, mata a pessoa dentro da igreja. Mata as pessoas. É um tiro de revólver, mata. Eu falo assim, eu nunca mais vou nessa igreja. E é por isso que tem muitas pessoas que não vão na igreja, porque vejam coisas na igreja, aí vai generalizar, que todos são iguais. Todos são farinha no mesmo saco. Só que tem uma coisa, tem farinha boa e tem farinha ruim. Qual a farinha que você está escolhendo? Tem farinha boa e tem farinha ruim. Veja o que fala aqui, vamos continuar aqui. E os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete mentira. Isso está se proliferando no meio dos evangelhos. Está se proliferando no meio de pessoas que fala que vai fazer uma coisa para você e não faz. Mentiroso. Deus considera essa pessoa, você é mentiroso. As pessoas pensam que vão comprar o reino de Deus por fazer caridade, dizendo assim, para ajudar os outros. O reino de Deus, você só vai herdar o reino de Deus quando você renunciar a si mesmo. Parar de ser orgulhoso, parar de ser presunçoso, parar de ser ganancioso. Quando nós chegamos aqui, pessoal, ajude o canal, para que o evangelho, que nós estamos pregando a palavra de Deus, dando indicações de materiais, que as pessoas se despertam de ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Claro que às vezes os recursos não são suficientes, são muito materiais. Nós que somos pastores, eu que sou pastor, que tenho uma obrigação, dever de ensinar as pessoas, de pregar a pessoa, o conteúdo da palavra, e a palavra da verdade, ensinar que a firmeza dos nossos passos está na palavra de Deus, nessa vida. Nós estamos passando por uma época muito difícil, um tempo muito difícil na nossa vida, e ainda tem pessoas arrogantes nesse mundo, que podem investir em ministério, no nosso ministério, para crescer, para ganhar almas para o Senhor Jesus, para pregar o evangelho, quanto o evangelho é de uma propriedade pura, de pregar o amor de Deus que é puro, não tem mistura, não apresentar um fogo estranho no altar de Deus. E as pessoas continuam ainda dizendo, coitado desse pastor, coitado, pessoal, isso aqui não é minha vida, YouTube não é minha vida, eu faço isso aqui por amor, para divulgar a palavra de Deus, para ensinar. Ainda tem pessoas que chegam e criticam você. Esses dias, os últimos vídeos que eu estou vendo, é só assim, dislike, pessoas que fazem isso aí. Nós estamos pregando a palavra de Deus, e tem aqueles militantes, só tem militantes lá fora, os militantes, né, lá fora, não, dentro da igreja. A palavra de Deus fala assim, que existe um espírito faccioso. O que é espírito faccioso? É um espírito partidário. Ele está dentro da igreja, mas ele é dividido com as opiniões do pastor. Ele é dividido. Ele quer fazer a casinha dele dentro da igreja. Eu não concordo com o pastor está pregando. Eu não concordo com isso. Só não sai da igreja, vai para outro ministério, meu irmão. Mas não atrapalha quem quer entrar no reino de Deus. Não seja um fariseu, não. Não seja um fariseu, não. Seja cristão. Se converte a Cristo quanto é tempo, porque Jesus está prestes a voltar. Não existe pregação, esse negócio de descer cajado nas pessoas. Hoje o cajado vai comer, só se ele colocar sal e tempero e comer o cajado, porque em mim não pega. Existe a exortação da palavra, existe aquilo que Deus fala, que Deus quer colocar o ajuste na igreja, o ajuste na nossa vida. Ou nós entramos na obediência da palavra, ou nós vamos pagar preço alto. Mas eu digo uma coisa, não promete uma coisa para a pessoa e não cumpre, você vai ser colocado na categoria de mentiroso. Só isto. Eu
tenho passado por momentos muito difíceis, eu passei por um momento muito difícil, por ser dessa forma que eu sou. Eu gosto das coisas de Deus corretas, eu gosto de coisas de Deus certas, eu gosto de coisas da palavra de Deus que são certas, que levam a sinceridade da palavra, que não inventa moda, que não inventa coisa dentro da igreja, que não fica inventando, pegando o que os outros fazem, colocando dentro da igreja. Faz aquilo que Deus te deu na tua mão para você fazer, mas não fica perseguindo as pessoas, porque isto, quem persegue a igreja é do demônio. Quem persegue a obra de Deus não é de Deus. Se você acha que está incomodando você, ore por ele, mas não mexa com ele, porque, meu irmão, você pode arrumar um problema para a sua vida. Aí não vem reclamar, ore para a gente, ore para nós, pastor, eu estou passando uma perseguição, cansei de falar isso na igreja. A perseguição existe desde lá dos profetas, existe lá desde o tempo dos primórdios dos profetas, e vem se arrastando até Jesus foi perseguido, a igreja primitiva foi perseguido, e muitos foram mortos em arenas, soltavam leões, colocavam fogo neles. Para eles era a maior festa para os romanos, matou cristão de montão. Agora você acha que você passa uma perseguiçãozinha, aí olha para mim, meu irmão, coloque seu joelho no chão, ou Deus é na tua vida, ou quem é na tua vida. Para de olhar para essas coisas, toque em frente o que Deus te deu na tua mão. Se você não tem desenvoltura para pregar a palavra de Deus, se você não tem chamado para pregar a palavra de Deus, mas você tem um chamado de investir em ministério de quem prega a palavra, então invista naquele que prega a verdade, invista naquele que estão pregando a verdade da palavra de Deus, invista em ministério, porque quando você investe em quem prega a verdade, quem apresenta a verdade da palavra de Deus, você é participante do ministério dele também. Você é o que sustenta a palavra, sustenta o ministério dele. Ah, mas onde está escrito isso, pastor? Vamos lá em Lucas capítulo 8 então, para terminar, para fechar o cerco aqui. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Olha o que fala aqui. Lucas capítulo, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Leia capítulo 8, Lucas capítulo 8, pronto. Diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Olha o versículo 3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Elas investiam, elas ajudavam o ministério de Jesus aqui na terra. Além de Jesus, tinha os 12 que largaram tudo para pregar o evangelho, para levar o evangelho. Eles eram os 12 pessoas que estavam sendo preparadas. Um se perdeu, que era Judas, mas levaram a palavra de Deus. E o que aconteceu com elas aqui? Elas fizeram parte do ministério da pessoa de Jesus Cristo, e também dos 11 depois se manteram. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não pode, pastor, eu não sei pregar, eu não sei anunciar, eu não tenho chamado para fazer isso, mas eu posso ajudá-lo, mas eu posso ajudar o seu ministério a crescer, eu posso ajudar, o que eu posso fazer? Pessoal, o evangélico, a vida é assim. Como é que a igreja é mantida? Mantida com ofertas, dízimos. Cada igreja prega dízimo, outra não prega dízimo, não. Mas a igreja é mantida como? Com ofertas, com doações,
com os dízimos. Como que vai pagar a água? Como que vai pagar a luz? Como que vai pagar, se pagar aluguel? Como que vai pagar? Precisa declarar, precisa fazer registro, precisa ter um monte de coisa burocrática por trás da igreja, que a igreja precisa pagar. O pastor mora longe, tem carro, mas alguém precisa pagar, a igreja precisa ajudar pelo menos no combustível do carro dele. E se o carro dele estraga, a igreja pelo menos tem que ajudar a pagar uma parte do conselho do carro dele, porque ele depende do carro para fazer a obra. Então isso chama de investimento. Tem gente que só quer ganhar dinheiro, está abarrotando dinheiro no banco, está abarrocando dinheiro na sua conta bancária, mas não ajuda ninguém. Ah, Deus, o que eu vou fazer? Oh Deus, o que eu vou fazer? Aí quando começa a vir as coisas, nunca fez nada, não faz nada para a obra, não faz nada na vida de ninguém. Ninguém. Aí chega na igreja, o negócio é o seguinte, é descer o cajado em todo mundo mesmo. Descer o cajado em quem, gente? Que Deus abençoe a tua vida. Espero que você entendeu na onde eu quero chegar. Davi dizia assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado quer dizer palavra, autoridade, chamado, quer dizer firmeza, colocar-se no caminho da palavra de Deus, andar conforme a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe poderosa a tua vida. Eu não estou aqui apontando um, apontando outro, apontando os fulanos, que eu não cito o nome, eu não cito o nome da pessoa, mas nós estamos aqui numa batalha para ganhar pessoas, que as pessoas vão à igreja, ouvem uma palavra de Deus, entrega a tua vida a Cristo. Mas tudo isso existe um preço. Nós estamos aqui pagando um preço para fazer o quê? Para pregar a palavra de Deus através desse canal, eu não anunciar a palavra de Deus com toda a propriedade, com tudo aquilo que Deus deu. Não dá tempo de te falar muita coisa, mas que Deus desperte e abra o teu entendimento, que você possa entender o que é evangelho do reino de Deus. O evangelho que muda as pessoas, que transforma, que muda vidas, que retai o casamento novamente. Vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir pelo menos o nosso entendimento, entender o que é evangelho, o que eu posso fazer para ajudar a obra de Deus. Você ora a Deus e fala assim: investe a minha obra, que eu tenho muito mais coisa para te dar. E quem falar hoje a palavra, o cajado vai comer, só você botar sal e tempero para ele comer, porque eu não como. Porque é o seguinte, meu irmão, quem conhece a palavra, quem convive com essa palavra aqui, Deus sabe muito bem guiar a vida dele, quando ele está na direção da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Me perdoe de alguma coisa, às vezes a gente se exalta um pouquinho, mas aquilo que nós temos que falar é verdade. Cuidado com quem você anda. Aquelas pessoas que vivem reclamando da vida, uma pessoa que reclama da vida o dia todo, contamina você. Você sabia disso? Contamina você. Então, presta atenção com quem você anda, presta atenção com quem você conversa, presta atenção nas palavras da pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te guarde, te proteja e te guia nessa palavra, em nome de Jesus. Ore por mim, ore pela minha vida, ore pela minha saúde. Nós precisamos estar todo dia se fortalecendo, todo dia estamos, um desgaste que a gente também tem, porque nós temos desgaste tanto fisicamente, como também psicologicamente, porque nós temos que ler, nós temos que estudar, e temos que pregar, e temos que ensinar, e temos que cuidar da vida das pessoas, aconselhar a pessoa. Isso leva tempo, isso nós fazemos com gratidão, mas nós somos humanos, nós somos carne e osso, e nós temos desgaste, se cansamos, temos família também. Que Deus abençoe. Eu peço que você ore por mim, eu peço que você ore por meu ministério, eu peço que você ore por esse canal, para que seja canal de bênção para outras vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, no nome